bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que bom estarmos juntos. Nosso muito obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. É bom demais. Eu desejo a você tudo de bom, muita paz, muita alegria, muita vida e muita saúde. E por falarmos em saúde, é claro, já está no ar o seu programa Vida e Saúde, o programa que tem essa característica aí já registrada no seu coração, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntas e quem ganha com tudo isso, eu e você. Vamos conhecendo como funciona o nosso corpo e a gente vai se prevenindo daquelas doenças oportunistas que tentam tirar a nossa paz. Já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde o doutor Demétrios Kazak Abraão, neurocirurgião e também especialista em cirurgia de coluna. Gente, hoje uma das maiores autoridades desse país está aqui. Conseguimos que ele encontrasse uma agenda para estar aqui conosco, para estar com você, entrar na sua casa e tirar todas as dúvidas sobre hérnia de disco. É o tema de hoje. Hérnia de disco é o tema do Vida e Saúde. E é claro, o programa fica muito mais interessante, muito mais bonito, muito mais atrativo quando você participa, quando você interage. E para ligar é fácil, 0 operadora 19 3871 9620, 19 3871 9620. Se você preferir, pode mandar-nos um e-mail vidaesaude@rs21.com.br, vida e saúde, tudo junto, @rs21.com.br. Também temos o nosso WhatsApp, 0 operadora 19 99675 5600, 9675 5600. A nossa produção preparou uma matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Demétrios sobre hérnia de disco. Vamos à matéria. Jean esporadicamente jogava futebol com os amigos. Foi quando as dores lombares surgiram e ele procurou ajuda especializada. Após 2 semanas de tratamento, o jovem já consegue ver os resultados. É um pouco, né? Consciência corporal. É, consciência corporal. Isso vai trabalhando ele a se manter numa postura correta. Se o seu corpo se adapta e se acostuma com essa posição, ele em outras situações vai estar usando essa posição que é adequada. A especialista nos explica ainda que problemas como corcunda, escoliose e hérnia de disco podem ser tratados através da reeducação postural. E a fisioterapia, que vai tentar fazer um equilíbrio entre os músculos, orientar a postura correta para o paciente e, dessa maneira, fazer com que novos hábitos vão trazendo esse indivíduo para uma posição mais adequada e pare de ficar comprimindo aquela região que ele vinha comprimindo. Outro fator a ser levado em consideração é o emocional, que também pode desencadear as dores. Uma das principais causas de dores nas costas é o problema emocional. Uma pressão no trabalho, uma sobrecarga no dia a dia, um estresse, um caso de morte na família, uma tristeza, uma desilusão, sempre faz com que haja um aumento do sintoma. A correria do dia a dia, o estresse, parece que se intensificam com a chegada do fim do ano. É nesta hora que as dores aparecem. Uma das soluções encontradas é a atividade física, que ajuda a aliviar as tensões. A academia é uma opção adotada por muitas pessoas que recorrem da musculação para trabalhar a correção de postura e prevenção das dores na coluna. A academia ela entra com o papel de alongar e fortalecer as musculaturas responsáveis pelo equilíbrio da coluna vertebral. Então, o aluno chega na academia, ele vai passar por uma série de alongamentos específicos posturais e exercícios específicos para trabalhar a região do core, região da coluna, que proporciona uma estabilização e uma postura eficiente e correta. André nos mostra quais são os exercícios mais específicos que podemos trabalhar neste caso. É o mais específico para a coluna e postura. Ele é exatamente o movimento ao contrário do que nós tendemos a acomodar no dia a dia, que é a posição fechada, a posição de abraçar. Então, ele faz exatamente você trabalhar a abertura do peito, tá? A postura alinhada. Para o profissional, a mudança de postura acontece quando temos o hábito de nos observar.
Olhar a própria imagem no espelho é fundamental para que a correção aconteça. Você tem que criar essa cultura diante a um reflexo seu. E criando essa cultura, você vai estar sempre na posição certinha, que é normalmente de equilíbrio, pés alinhados com os ombros, tá? Formando uma base de equilíbrio estática. Aí, portanto, a matéria é muito bem feita, muito bem ilustrada. E o tema de hoje é hérnia de disco. Vamos ver como se cuidar, se tem tratamento. Por isso que, mais uma vez, a gente tem a honra de recebê-lo aqui nos estúdios, o doutor Demétrio Casaque Abrão. Que honra recebê-lo. Seja muito bem-vindo. O senhor não sabe como o senhor era esperado aqui, doutor. Obrigado. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite. Que honra recebê-lo, viu? Aqui. Muito obrigado. E a muito gente obrigado. sabe que quando o doutor Demétrio está aqui, a gente sabe que é um homem ocupadíssimo, com fama internacional, e quando ele encontra um tempinho para estar aqui, a gente tem que aproveitar. Por isso que eu quero pedir para você agora, vai ligando, vai interagindo, vai colocando as suas intenções, porque no final temos o nosso momento de oração, é claro, mas a sua pergunta, tem alguém na sua vizinhança que sofre de coluna, tem esse bico de papagaio, hérnia de disco? Então o tema de hoje é hérnia de disco. Então aqui um dos maiores pesquisadores, um dos maiores especialistas no ramo está aqui hoje. Ô doutor, né? O senhor também é especialista em cirurgia da coluna. Quando a gente fala de hérnia de disco, é um dos problemas assim, mais comuns quando se fala de coluna, doutor? Ou quais são os outros tão complicados quanto? Sim, sim. A hérnia de disco, ela representa 60% dos atendimentos em dores na coluna na nossa clínica. Em geral, essa estatística é uma estatística não só americana, mas também a gente vê aqui no Brasil isso, né? E de todas as dores de coluna, 60% representam discopatias, ou seja, problemas no disco, ou uma herniação de disco, uma degeneração discal, que leva o paciente a ter uma dor na coluna, aguda ou crônica. Né? Como é que a gente pode identificar, doutor, assim, que está doendo as minhas costas, está doendo a minha coluna? O que é uma dor na coluna? O que é uma dor generalizada? O que é uma hérnia de disco? Como é que eu sei que tipo? É o especialista que vai determinar, doutor? É o especialista que vai determinar. O que a gente orienta é que dores na coluna que passam de uma semana, já é necessário se procurar um especialista. Então, a dor começou, uma dor fraca, ela foi aumentando, passou de uma semana, não melhorou, vá procurar um especialista para fazer uma investigação melhor, se aprofundar por que aquela dor está existindo. Porque a dor sempre é um sinal de que algo está errado. Então, a gente precisa... É um sinal de alerta que o corpo dá, né, doutor? Que o corpo dá a nós, dizendo que alguma coisa está acontecendo ali que não está certo, que precisa ser diagnosticado e tratado. Ô, doutor, as pessoas às vezes reclamam, né, que vão deitar e quando acordam com aquelas dores terríveis. É o colchão, é o mau jeito, dormiu? Como é que é a melhor posição, digamos, nesse sentido, para acomodar bem a coluna na hora de repousar, na hora de dormir? Olha, sempre a posição lateral com apoio de travesseiros entre as pernas e manter uma postura até mesmo para dormir é um pouco difícil, porque quando a gente dorme depois a gente se mexe sem querer, né? Mas é uma postura também indicada, inclusive, por fisioterapeutas. Porém, eu repito, se a dor, principalmente à noite, você acorda de manhã com dor na coluna, essa dor está persistindo, também é um sinal de que você precisa procurar um especialista em coluna. Por exemplo, existe a hérnia de disco, um dos sintomas é dor ao levantar de manhã. É um dos sintomas, inclusive, principal da hérnia de disco. Ao repouso, depois de um certo tempo, pela posição que a gente fica deitado, a herniação ela se acentua um pouco mais e com isso provoca dor. Então, um dos sintomas também é você levantar de manhã tendo dor na coluna com uma certa frequência. Isso já é um sinal que você precisa investigar para ver o que está acontecendo. O doutor, e aquelas posições clássicas que quando você chega cansado do trabalho, não quer saber de outra coisa, se deita no sofá de qualquer jeito, etc., coloca um travesseiro lá e fica forçando, né, até mesmo o pescoço, a coluna cervical. Isso também, para quem já tem essa tendência, vai prejudicar mais ainda? Claro que vai. Se isso se torna uma coisa crônica, acomodação crônica de uma postura errada, viciante, né, diária, então
realmente isso vai, com o passar do tempo, prejudicar mais ainda a coluna e os seus problemas que o paciente pode ter, né? Possa ter. Né? Essas dores podem aparecer em qualquer fase da vida, doutor? Ou seja, uma criança pode ter dor de coluna? Pode ter dor de coluna. E criança com dor na coluna é uma coisa que precisa ser investigada com rapidez. Doutor, é porque também é o exagero da mochila escolar? Ou... Não, nós temos várias patologias da coluna, principalmente em crianças, por exemplo, postural, escoliose, ou mesmo até tumorações da coluna que se manifestam com a dor em criança. Então, criança com dor na coluna precisa ser investigado rapidamente para um diagnóstico mais rápido e um tratamento mais correto mais rapidamente. Né? O senhor citou anteriormente que a dor ao despertar, ao levantar, é um dos sintomas da hérnia. É um dos sintomas da hérnia. Um dos, né? Um dos, né? Os outros, doutor, assim, para ilustrar. Geralmente a hérnia de disco, ou seja, nós temos a coluna cervical, a torácica e a lombar. A nossa coluna é dividida em 3 colunas, né? Geralmente, quando nós temos uma hérnia de disco, o que é uma herniação? A herniação é uma extrusão de alguma estrutura que está com pressão e, de repente, ela sai do lugar e comprime alguma coisa. Então, a hérnia de disco, ela tem uma extrusão do disco e comprime, geralmente, alguns nervos que vão para a perna, que vão para o braço. Então, nós temos uma dor, geralmente, na região da cervical, na região torácica, na região lombar, mas essa dor se irradia, na maioria das vezes, nos quadros, ou para os braços, ou para as pernas, e quando raramente é hérnia torácica, se tem dor em faixa, inclusive até pessoas que têm dor tem hérnia de disco na região torácica, até confundem, às vezes, até com infarto, mas porque a dor é muito forte. E acho que não está até infartando, mas na verdade é uma hérnia de disco na região torácica com uma irradiação para o tórax. Gente, isso foi só o começo, foi só o primeiro bloco. Quanto nós já aprendemos nesse bloco? Se você tem a sua pergunta, não espere, vai ligando para alguém, vai formulando sua pergunta. Está aqui um dos grandes especialistas, neurocirurgião, gente. Está aqui o Dr. Demetrios e nós queremos que ele responda a sua pergunta, mas para que ele responda você tem que fazer. Então, durante o intervalo, vá encaminhando a sua pergunta para a gente aqui. O computador já está aqui do meu lado. Vou chamar o nosso primeiro intervalo, na sequência temos muito mais informação para você no Vida e Saúde, que é seu. E por ser seu, volta já só para você.